Oi, oi! Eu me chamo Silene Rodrigues e eu sou fundadora da Docis, mas você pode me chamar de Si. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso evento Vivendo de Brigadeiro em 2021. Durante esses dias, a gente vai ter um total de 4 episódios, onde eu vou te mostrar que é possível viver das vendas de brigadeiro, entendendo todo o seu processo e sabendo o caminho para isso. Quando eu falo isso, pode surgir algumas dúvidas aí na tua cabeça, como por exemplo, nossa, Si, eu não tenho nenhuma experiência em confeitaria, sou completamente iniciante, será que esse evento é feito para mim? Ou então, eu nunca fiz um brigadeiro gostoso na minha vida, vale a pena assistir todo esse montão de aula? Ou até mesmo, mas fazer brigadeiro não é muito simples? Será mesmo que precisa de tudo isso de aula? Ou até então, se eu já tenho experiência na confeitaria, já trabalho com isso e será que esse evento vai acrescentar alguma coisa para mim? E para todas essas e muitas outras perguntas que você pode estar aí se questionando agora, o que eu te digo é, calma, espera, acompanha tudo que a gente vai te passar aqui durante todos esses dias e eu tenho certeza que eu vou tirar todas essas dúvidas aí da sua cabeça. Eu sei que tudo isso pode parecer muito bom para ser verdade. Mas quem já me acompanha, já teve a oportunidade de participar de algum evento, algum outro evento meu similar a esse, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Se eu mesma não tivesse vivido isso e principalmente não tivesse visto os meus alunos vivendo isso recentemente, eu também poderia duvidar de tudo isso. Agora, só pra gente poder aquecer e você entender tudo que vai vir aí pela frente durante esses próximos dias, deixa eu te mostrar alguns exemplos reais de alguns dos meus alunos. Eu poderia mostrar muito mais, mas acredito que você pode ter tido um gostinho do que vem pela frente, né? Então, antes de entrarmos de cabeça todo o nosso conteúdo e a gente dar os primeiros passos, deixa eu te contar então um pouquinho da minha trajetória e como que eu cheguei aqui, de onde que vieram todos esses meus conhecimentos relacionados à confeitaria, que hoje eu tenho o privilégio de poder dividir com você. Eu morei durante um tempo em Porto Alegre com o meu noivo, hoje marido, né? Porque ele tinha passado num concurso público por lá, naquelas bandas. E nessa época eu trabalhei alguns anos no setor da moda. Eu até que gostava muito do que eu fazia, mas eu não gostava exatamente daquele ambiente, ele não me fazia muito bem. E depois de um tempo morando e trabalhando lá em Porto Alegre, eu não me sentia completa, alguma coisa me faltava aqui dentro de mim. Foi então que eu decidi que eu queria me mudar para fora do país, que eu queria mudar para a Austrália e que lá eu precisaria fazer alguma outra coisa diferente, porque eu já não era mais feliz naquele meu caminho profissional que eu estava seguindo. Naquele momento surgiu uma oportunidade de fazer um curso de brigadeiro, um curso bem pequenininho, num sábado, acho que não durou nem 2 horas. Eu fui porque eu amo brigadeiro e eu sempre fui apaixonada por aquele brigadeiro de panela, de micro-ondas, qualquer tipo de brigadeiro. E aí, de uma forma despretensiosa, eu encarei aquilo como uma super oportunidade e fui fazer esse curso. Eu nunca tinha feito nada de forma profissional relacionada à confeitaria. Eu sabia fazer aqueles brigadeiros, sabe? Aqueles brigadeiros de panela, de micro-ondas que a avó, a mãe ensina. Apenas aqueles. Naquele curso, eu aprendi algumas poucas técnicas e pouquíssimos sabores, mas de uma certa forma, aquilo me fez me sentir tão bem, tão completa, muito melhor do que o meu trabalho na época. Então, saindo de lá, eu fui numa loja, comprei uns ingredientes e algumas coisas que faltavam para fazer os primeiros brigadeiros para os amigos mais próximos. Eu lembro muito bem que eu fiz umas caixinhas com 4 brigadeiros e eu presenteei as minhas amigas. E para minha surpresa, depois que elas comeram aqueles brigadeiros, elas falaram: "Si, você precisa vender isso". Eu falei: "Não, imagina". Mas aquilo foi me envolvendo de uma tal forma que quando eu percebi eu estava aceitando encomenda. E aí o brigadeiro estava se transformando num negócio profissional para mim. E se você tá aí me acompanhando, é provavelmente porque você deve gostar muito de brigadeiro também. E nesse momento aqui, eu posso te dizer que eu sou um pouco como você. Porque do momento em que eu decidi me profissionalizar os meus brigadeiros,
tudo que eu tinha na minha cabeça é que eu ia ter os clientes mais felizes e mais satisfeitos com os meus produtos sempre. Ou seja, eu tinha que fazer sempre os brigadeiros mais perfeitos. O sucesso foi tão recompensador que eu decidi que eu não queria mais ir embora do Brasil. Não queria mais. Afinal de contas, eu já tinha me encontrado. E durante o restante do tempo que eu morei em Porto Alegre, a Docis cresceu muito e eu consegui chegar no ponto onde a minha marca já tinha se tornado um ponto de referência. Só que há 2 anos a minha vida tomou um rumo completamente diferente e eu me mudei aqui para São Paulo, onde eu tive que recomeçar tudo do zero. Mas só que dessa vez foi um cenário totalmente diferente e o principal motivo é que eu sabia que eu tinha uma técnica infalível e uma receita perfeita. Então, eu me mudei super confiante, deu tudo certo, porque eu construí o meu ateliê, consegui ganhar o meu espaço no mercado e hoje em dia eu tenho encomendas diárias e muitas delas são dos meus famosos brigadeiros. O brigadeiro de chocolate ao leite belga, que é o queridinho, os brigadeiros de creme brulee, maracujá, limão siciliano e também, é claro, o brigadeiro de caramelo com flor de sal, que é o mais vendido aqui no meu ateliê. Desde quando eu resolvi me dedicar à confeitaria, a maior parte do meu tempo foi de fato fazendo e vendendo meus brigadeiros de diversos sabores. Nesses anos todos em que eu vendo brigadeiro, muitas pessoas disseram que eu precisava ensinar outras pessoas a fazer também o meu brigadeiro, porque todo mundo deveria provar e só comer os brigadeiros da Docis. E para ser bem sincera com você, eu nunca pensei em ensinar as minhas receitas, principalmente as minhas técnicas nessa área. Então eu relutei por muito tempo, porque esse não era o meu foco. Eu estava com a atenção total voltada para as minhas vendas de brigadeiro, porque eu sempre tive muitas encomendas, né? Então, baseado em toda a minha experiência, em tudo que eu já vivi, eu comecei a me perguntar por que normalmente as pessoas têm problema para fazer brigadeiro perfeito? E por que algumas pessoas ainda não conseguem ter lucro com esse doce, já que eu consegui, né? Primeiro, um dos erros mais comuns é de fato acertar o ponto de enrolar. E aqui é realmente algo muito sensível, pois se ficar pouco tempo no fogo, ele fica mole demais e você não vai conseguir bolear. E se você marcar bobeira e deixar muito tempo ele no fogo, daí ele vai ficar duro, uma pedra. E é aí onde as pessoas mais erram. E eu vou te mostrar um caminho simples, sem segredos, onde nunca mais você vai errar o ponto de bolear. Outro aspecto muito importante é na criação de novos sabores. Se falar então que tem que adicionar algum ingrediente ácido, como por exemplo maracujá ou limão, normalmente as pessoas têm até uma tremedeirinha, né? E aqui o segredo é o momento certo de colocar esses ingredientes. Assim você nunca vai ter problema mais em talhar o seu brigadeiro. Muitas pessoas também acabam não tendo um padrão nos seus brigadeiros e não conseguem deixar o brigadeiro redondinho e perfeitinho. E aqui eu vou te mostrar que um dos itens principais na nossa cozinha é a balança. Assim não vamos mais ter problemas e o cliente vai comprar o nosso brigadeiro e vai sempre saber qual que é o padrão que ele vai receber. E o último ponto, e não menos importante, a maioria das pessoas tem dificuldade em encontrar o preço ideal de venda do brigadeiro. E isso é a parte mais sensível do nosso negócio, porque de nada adianta ter um produto perfeito se no final você não sabe precificar, você precifica errado. E aqui eu vou te mostrar de uma maneira simples a forma ideal que você deve precificar e ganhar dinheiro com brigadeiros, porque eu garanto para você que ele é um produto super lucrativo. Vamos então agora para a nossa primeira etapa na prática. Vamos começar falando então sobre o que é brigadeiro. Brigadeiro já foi há muito tempo atrás conhecido como simplesmente aquele docinho de festa. Mas, como tudo na vida, eu gosto sempre de falar que as coisas evoluem, tudo na vida evolui, a gente evolui, e por que não o brigadeiro não evoluir, né? E por isso que hoje a gente tem várias nomenclaturas para o brigadeiro. A gente tem o brigadeiro tradicional, a gente tem o brigadeiro belga, a gente tem o brigadeiro gourmet, a gente tem vários nomes para o brigadeiro e é isso que eu vou mostrar para você hoje. Vamos falar então sobre o brigadeiro. Aqui eu desenhei um brigadeiro para eu mostrar para você sobre o que o brigadeiro é composto, né? Como que a gente faz, a partir do que a gente faz um bom brigadeiro. E para a gente fazer um bom brigadeiro, a gente não consegue fazer um brigadeiro se a gente não tiver o leite condensado.
Se a gente não tiver o leite condensado, a gente não consegue fazer um bom brigadeiro. O que é o leite condensado? É leite com açúcar. E eu vou falar mais um pouquinho sobre leite condensado daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai seguir aqui no que é feito o nosso brigadeiro. Para a gente dar sequência para fazer um bom brigadeiro, a gente precisa de uma unidade de gordura. Essa gordura no brigadeiro, ela pode entrar em forma de manteiga, pode entrar em forma de creme de leite, pode entrar em forma de gema também, porque a gema também é uma unidade de gordura. Então, vai do seu critério, da sua receita, a fonte de gordura que você vai querer usar para a gente colocar no nosso brigadeiro. Sem a gordura, a gente não vai ter aquela maciez que a gente tem no nosso brigadeiro e ela também ajuda a retardar o processo de cristalização. Além desses dois ingredientes principais que a gente precisa para fazer um bom brigadeiro, a gente precisa de um agente saborizante, que na maioria das vezes é o chocolate. E aqui ele pode entrar na versão de cacau em pó, ele pode entrar na versão de chocolate em pó, como ele pode entrar também na versão de gotinhas de chocolate. Pode ser chocolate em barra também, né? Você pode cortar o chocolate e colocar. E esse chocolate também vai ter uma função de gordura, tanto o cacau em pó quanto o chocolate em barra. Se você não sabe, eu vou falar também mais um pouquinho, o cacau em pó, ele tem gordura sim, mesmo que ele seja 100% cacau em pó, pode parecer que não, porque é um pozinho tão seco, né? Mas ele tem gordura, ele tem uma quantidade de gordura que ele ajuda a trazer essa maciez também para o nosso brigadeiro. Da onde que vem essa gordura do cacau? Vem da manteiga de cacau, que a gente faz o cacau em pó a partir da amêndoa, né? Então daí vem também a gordura. E o último componente para a gente fazer o nosso brigadeiro, e eu sempre falo que ele é o componente que manda no nosso brigadeiro. É ele que vai definir se o nosso brigadeiro vai ser extremamente maravilhoso ou se ele vai ser assim, mais ou menos, que é o confeito. O confeito é que vai trazer a beleza para o nosso brigadeiro. E todo cliente, qualquer pessoa, qualquer ser humano, quando vai comprar qualquer alimento, não só o brigadeiro, primeiro você compra com os olhos. Tudo que é mais bonito aos olhos, a gente fica encantado e a gente quer aquilo naquele momento. Então você imagina pegar um brigadeiro todo estroncho, sem um confeito bonito, você não tem nem vontade de comer, né? Então por isso que eu falo, anota essa frase. O confeito manda no seu brigadeiro. Então aqui eu tenho leite condensado, uma unidade de gordura, o chocolate que vai ser o meu agente saborizante, pode ser ele branco, pode ser ele escuro, qualquer chocolate, e o confeito. Tudo isso aqui vai formar o nosso lindo, maravilhoso brigadeiro. Que é o nosso queridinho, que é a minha paixão, que é a paixão nacional. E nós brasileiros temos muito orgulho de dizer que sim, ele é nosso. A gente que inventou ele lá atrás, faz muito tempo que ele foi criado e a gente traz ele com muito carinho para adoçar todas as festas de aniversário ou para a gente presentear, e é por isso que eu falo que o brigadeiro ele evoluiu, porque as pessoas elas presenteiam as outras com brigadeiro. Não é simplesmente aquele docinho de festa que ficou lá escondido no meio daquela forminha. Não, ele tá ali com presença, marcando, todo mundo quer saber que brigadeiro vai ter na festa. Qual que é o brigadeiro que você vai comer? Da onde que veio aquele brigadeiro? Então, falando de brigadeiro, como eu falei que tem vários tipos de brigadeiro, a gente tem o tradicional, tem o brigadeiro gourmet, tem o brigadeiro belga. Então, qual que é a diferença? Que é o maior número de perguntas que eu respondo hoje. Qual que é o tipo de brigadeiro que é o melhor de trabalhar? Qual que é o correto de trabalhar? E a resposta que eu dou para você é que não tem qual que é o correto de trabalhar. O correto é o que você se adapta, é o que o seu público aceita. Então não é o correto você trabalhar com brigadeiro de chocolate belga. O correto não é você trabalhar com brigadeiro de cacau. É trabalhar com aquele brigadeiro que você se adapta, com a receita que você mais gosta, que o seu cliente mais gosta também. Então eu trouxe aqui hoje alguns modelos de brigadeiro, onde a gente tem o brigadeiro gourmet, tem o tradicional e tem também o de chocolate belga. Vou pegar aqui rapidinho. Eu trouxe aqui justamente já com vários confeitos, tá? Eu aqui na minha cozinha, aqui na Docis, eu só trabalho com brigadeiros com chocolate belga.
Todos esses brigadeiros que você está vendo aqui em volta, tudo que tem aqui atrás, é feito 100% com chocolate belga, porque é o que eu entrego para o meu cliente, tá? Mas isso não significa que você não pode fazer com outro chocolate, muito pelo contrário, você pode trabalhar com inúmeras marcas e eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas eu trouxe aqui, ó, aqui eu trouxe um exemplo de brigadeiro que é feito com cacau em pó. E esse brigadeiro de cacau em pó é o brigadeiro que a gente considera o brigadeiro tradicional. Eu coloquei aqui um outro confeito, esse é o confeito nacional de chocolate da Cical, e eu também trouxe ele aqui tradicional com outro tipo de confeito, que é um confeito feito somente de açúcar. Veja bem que a diferença entre eles de aparência é gritante, né? Um é mais bonitinho que o outro, esse aqui fica mais certinho e tudo mais. Agora, eu trouxe aqui também um outro brigadeiro que é super maravilhoso, muito gostoso, que é feito com chocolate em barra. Toda vez que a gente usa o chocolate em barra ou gotas, tipo aqui, ó, essas gotinhas, a gente diz para o nosso cliente, a gente pode dizer para o nosso cliente que a gente trabalha com brigadeiro gourmet. Todo brigadeiro gourmet é quando a gente adiciona o chocolate na massa do brigadeiro ao invés do cacau em pó. Então, se eu estou usando cacau em pó e chocolate, eu posso considerar brigadeiro gourmet? Pode sim. Eu escuto muita gente falar também que considera brigadeiro gourmet quando usa o confeito belga e faz a massa do brigadeiro com cacau em pó. Isso é um engano. A gente se engana só de achar que o confeito que vai denominar a nomenclatura do nosso brigadeiro, né? Então, aqui eu tenho um outro brigadeiro, que esse sim é o brigadeiro, também é um brigadeiro gourmet, porque ele é feito com chocolate, né, dentro da massa, mas esse é o brigadeiro belga. Por que ele é o brigadeiro belga? Para ser considerado brigadeiro belga, eu preciso que o meu brigadeiro ele seja feito desde o princípio com o chocolate belga. Então esse daqui é o brigadeiro ao leite, e ele foi feito com esse chocolate aqui, ao leite, eita, caiu. Ele é feito com esse chocolate ao leite e confeitado também com o split de chocolate ao leite belga. E eu vou falar mais sobre chocolates para a gente esclarecer todas as dúvidas, qual que é o melhor chocolate, por que eu devo trabalhar com esse, por que eu não devo trabalhar com aquele, tá? Então, aqui você consegue perceber a diferença na aparência, principalmente, dos nossos brigadeiros. Aqui também eu tenho um outro confeito, que é um confeito de chocolate nacional. Ele tem um pouquinho de gordura vegetal hidrogenada, mas ele fica muito bonitinho também para se trabalhar. E eu vou falar sobre eles também. Então, recapitulando. Brigadeiro tradicional é aquele brigadeiro que a gente utiliza cacau em pó na massa. Brigadeiro gourmet é todo e qualquer brigadeiro onde a gente começa utilizando já na nossa base como agente saborizante o chocolate, quando a gente usa chocolate em barra, seja ele branco, seja ele ao leite, seja ele meio amargo. E o brigadeiro belga, ele só é considerado belga quando a gente utiliza 100% de chocolate belga, seja ele na massa e no confeito também. Agora que eu já falei então sobre as diferenças dos brigadeiros que a gente tem hoje no mercado, eu vou tirar isso daqui e a gente vai entrar um pouquinho mais na teoria. Vamos falar sobre leite condensado, que leite condensado tá tirando o sono de muita gente, né? E a gente vai acabar com esses mitos e falar algumas verdades sobre o leite condensado. Eu tenho aqui um monte de leite condensado para mostrar para você. E alguns que não são leite condensado. Olha só a quantidade de coisa que tem por aqui. Vou afastar para ficar mais fácil de você ver. A primeira coisa que eu quero quebrar de mito que existe hoje, na verdade não é só na confeitaria, mas é um mito que existe em geral, né? Que só o leite moça, que é o leite condensado gostoso, que é o melhor leite condensado para se trabalhar. Muito pelo contrário, a gente tem muitos outros leites condensados que são incríveis, que são muito maravilhosos, que a gente pode trabalhar e que tem uma qualidade tão boa quanto. A diferença é que o leite condensado moça, ele surgiu como um dos primeiros, né? Então ele ficou muito conhecido e é por isso que as pessoas tanto acreditam que ele é o melhor leite condensado para a gente trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar, vou até mostrar os que eu gosto de trabalhar.
Ó, faltou um outro que eu gosto pra caramba também. Vou falar dos meus leite condensados que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito do Moça, gosto muito do Itambé e gosto muito do Italac. Só que o Italac eu gosto muito daquele gourmet também, que eu não encontrei para comprar, para colocar aqui, porque tava em falta no supermercado, mas eu comprei a marca para mostrar para você. Então o Italac eu gosto do gourmet, porque ele tem uma porcentagem de gordura maior. E a gente já vai entrar também nesse assunto da gordura, o que ela influencia, se dá para fazer também com outro com menos gordura. Então, esses três são os meus queridinhos preferidinhos. O Camponesa também ele é muito gostoso, tem algumas regiões que só se encontra ele, então eu gosto muito de trabalhar com ele. Tem também o Frimeza que eu gosto, a Aurora também é muito gostoso. E outras marcas que eu não gosto de trabalhar, mas isso eu gosto de deixar bem claro que é uma opinião da Silane, da Docis. A Docis não trabalha com algumas marcas de leite condensado e eu gosto de deixar isso bem claro. E pode ser que aí na sua produção você goste, pode ser que você goste do piracajuba. E eu não gosto, eu não me adaptei ao piracajuba. E eu não gosto porque ele pra mim deixa uma textura diferente no meu brigadeiro. E é por isso que eu nunca recomendo, né? Outro leite condensado é o Marajoara, que pra mim eu nem consideraria leite condensado, porque não dá nem quase ponto no brigadeiro. Mas tem gente que gosta e essa é a maravilha do nosso mundo, né? Cada um tem a sua opinião e cada um trabalha com o que gosta. Mas aqui eu gosto de deixar sempre a minha opinião bem clara. Então, os que eu mais gosto são Moça, Itambé e Italac. E eu compro sem medo, sem erro e consigo fazer todas as minhas receitas de brigadeiro. Agora vamos falar sobre aquela história que todo mundo perdeu o sono, arrancou os cabelos sobre o leite condensado semi-desnatado, que começou a aparecer lá em meados de 2018, ele começou a aparecer e eu lembro que a primeira marca que eu encontrei foi o Italac semi-desnatado e eu só usava ele naquela época e eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse leite condensado? O que está acontecendo? E aí, muitas pesquisas, né, a gente faz muita pesquisa, o tempo todo eu estou estudando para saber o que está acontecendo e eu descobri que essa porcentagem que apareceu no rótulo e esse novo nome de semi-desnatado é porque surgiu uma normativa onde as indústrias de leite condensado elas precisavam informar na embalagem o percentual de gordura. Então aqui no Itambé você tem 8% de gordura. Aqui no Italac semi-desnatado você tem um teor de 6% de gordura. Então, por que essa normativa surgiu? Ela surgiu para que todas as indústrias de leite condensado informassem na embalagem para o seu cliente ficar sabendo o que estava acontecendo, que tipo de leite condensado que ele é. Se ele é integral, se ele é semi-desnatado ou se ele é desnatado. Então, todo leite condensado acima de 8% de gordura, ele é considerado integral ou com alto teor de gordura. Isso vai ser maravilhoso para a gente fazer nosso brigadeiro, porque a gordura ela vai ajudar muito a trazer a maciez para o nosso brigadeiro, né? E todo leite condensado de 1 a 7,99% de gordura, ele tem que ser considerado semi-desnatado. Então, antes dessa normativa, o que poderia estar acontecendo? E a gente nem sabia, né? Porque não tinha essa informação. A gente podia estar comprando um leite condensado de 6% de gordura, achando que a gente está comprando um de 8% de gordura. E a gente não sabia o que estava acontecendo. E por isso que às vezes você usava um leite condensado, demorava mais tempo para dar o ponto, outro chegava mais rápido, e aí você ficava confusa, sem saber o que estava acontecendo com o teu brigadeiro, por que um dava certo e por que o outro dava errado, né? Agora, o leite condensado desnatado é quando ele tem menos de 1% de gordura ou 1% de gordura. Que aí é o leite condensado que nem dá para considerar direito leite condensado, né? Porque daí é só leite sem gordura e açúcar, daí não tem graça, né? Nem pra gente comer com morango. E a gente tem outros tipos de produto que não são considerados leite condensado, que eles são considerados... Eu nem considero, não considero leite condensado. Ele é considerado uma mistura láctea, tá? Porque ele tem outros ingredientes dentro dessa composição aqui. A gente tem esse Cristina, por exemplo, esse Triângulo, que também é outra mistura láctea, que ele não chega a dar ponto de brigadeiro. É muito difícil a gente conseguir dar o ponto de brigadeiro. E por isso que a gente tem que sempre dar uma olhada na nossa embalagem. O que está escrito na embalagem? Esse daqui, por exemplo, está escrito leite integral, açúcar e lactose, que é o Moça. O Moça está escrito somente isso. E o que é permitido para a gente ter, para ser considerado leite condensado? Ele pode ter o leite integral, o açúcar, a lactose e leite em pó ou leite reconstituído também.
Por quê? O que é o leite reconstituído? Leite reconstituído é o leite em pó. Isso acontece muito quando a indústria está com dificuldade de conseguir o leite da vaca, quando é época de seca. Eu tenho certeza que você já passou por isso, de não conseguir comprar leite condensado quase no supermercado, de tão caro que ficou. Por quê? Porque a demanda está muito alta e a indústria não consegue entregar. Porque eles não estão conseguindo a produção de leite das vacas, elas não estão entregando tanto leite. E é por isso que muitas indústrias, elas utilizam também o leite reconstituído. Leite reconstituído, se você lê leite em pó, por exemplo, na embalagem, que é aqui do Itambé, ele está escrito também, além de leite integral, ele está escrito leite em pó também. Leite em pó é permitido porque o que acontece? Quando a gente precisa de fazer um leite, a gente pega o leite em pó, adiciona água e ele vira leite. Então, ele é um leite reconstituído e é por isso que ele é permitido para a indústria para ser utilizado. Agora, outros tipos de mistura láctea, eu vou ler até o que está escrito aqui, tá? Nos ingredientes desse Cristina, que não é leite condensado, é mistura láctea. Aqui está escrito: soro de leite ou soro de leite reconstituído, leite integral ou leite reconstituído, açúcar e lactose. Ou seja, não é leite condensado. Então a gente não pode considerar. E se você usar um leite condensado desse para você, um leite condensado não, uma mistura láctea dessa daqui, você não vai conseguir chegar no ponto de brigadeiro, ou você vai conseguir uma textura muito ruim e não vai ser legal para o seu brigadeiro. Então, recapitulando, aqui eu também tenho, ó, o leite condensado semidesnatado da Moça, que inclusive eles colocaram até uma gramatura um pouco maior do que a latinha do integral, ó, que é 395, aqui eles colocaram 405 gramas, porque é reduzido o teor de gordura, né? Aqui a gente vai ter 4% de gordura, então é um teor bem mais baixo, é metade do que essa lata aqui. Então, quando a gente for utilizar um leite condensado semidesnatado para a gente fazer um preparo de brigadeiro, a gente vai ter que deixar o nosso brigadeiro mais tempo no fogo, porque ele tem muito mais quantidade de líquido aqui dentro e menos gordura. A gordura vai ajudar a emulsificar o nosso brigadeiro e chegar no nosso ponto. Se a gente tem menos gordura no nosso leite condensado, consequentemente a gente vai demorar a chegar mais no nosso ponto. E também ele acelera um pouco mais o processo de cristalização, porque a gordura retarda. Se eu tenho menos gordura, ele acelera o processo de cristalização. Então agora você deve estar se perguntando, qual que é o teor de gordura ideal para eu fazer o meu brigadeiro? Eu sempre falo que quanto mais gordura, melhor. Então o ideal é você trabalhar com leite condensado integral, que é o de 8%, que geralmente está escrito na embalagem. Aqui no Moça está escrito, no Itambé está escrito, a gente tem, se tivesse o Italac Gourmet também estaria escrito, né? Então o ideal é a gente trabalhar com leite condensado de 8% de gordura, que vai ser mais fácil para você fazer seu brigadeiro. Se posso trabalhar com de 6%? Pode, mas como eu falei, vai demorar um pouquinho mais para você chegar no ponto e ele pode cristalizar um pouquinho mais rápido. Agora a pergunta que não quer calar: como que eu faço para descobrir qual que é o percentual de gordura que tem na caixinha do leite condensado? A gente tem algumas misturas lácteas que às vezes não está escrito mistura láctea e que a gente não sabe qual que é o percentual de gordura porque não está escrito na embalagem. Por exemplo, esse Marajoara não tem o percentual de gordura que tem na embalagem. Como que eu faço para eu saber qual que é o percentual? Tem muita gente que mora no exterior também se pergunta, né? Qual que é a conta que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar um exemplo aqui do Marajoara, tá? Eu vou pegar a minha tabela nutricional que tem aqui do ladinho da minha embalagem, ou se for latinha vai estar atrás também. E a gente vai pegar aqui, vou olhar qual que é a quantidade de gordura total. Eu vou pegar essa quantidade de gordura total, que está dizendo aqui, ó, que é 0,7 gramas. Vou fazer a conta aqui. 0,7 gramas de gordura total. É 0,07. Esquece esse zero aqui, então, vou riscar. 0,7 gramas de gordura total, eu vou dividir pela quantidade da porção que me indica aqui, que o fabricante indica. Então, porção de 20 gramas, que é 2 colheres de sopa, que está dizendo aqui. Então, eu vou pegar e vou dividir isso daqui por 20 gramas, que vai ter um total de, vamos ver aqui, de 3,5%. 3,5% de gordura. Ou seja, ele já não é leite condensado, porque não está nem escrito que ele usa leite para fazer, é soro reconstituído, né?
então ele já não é considerado um leite condensado. Com esse percentual de gordura aqui, de 3,5%, a gente vai ter uma dificuldade muito maior para trabalhar com o nosso brigadeiro. E assim a gente pode fazer teste com todas as outras embalagens que a gente quer saber o percentual de gordura, tanto do leite condensado quanto do creme de leite. É muito importante a gente fazer essa matemática. Olha então, anota aí. É a quantidade de gordura total que vem na sua embalagem, dividido pela quantidade da porção que também está dizendo ali na embalagem, e a gente vai encontrar a porcentagem que tem de gordura no nosso leite condensado. Então, agora que você já aprendeu sobre leite condensado, eu vou tirar eles de cena. Esse monte de leite condensado. E o nosso próximo assunto vai ser o quê? A gordura, que é muito importante para a gente fazer um brigadeiro perfeito. E da onde que vem a gordura? A gordura vai vir do creme de leite, pode vir da manteiga, pode vir de gema de ovos, mas eu vou mostrar os meus preferidos, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho as gorduras que são fonte de leite, né? Creme de leite, no caso. Aqui eu tenho uma fonte de gordura que é a manteiga. Aqui eu tenho uma outra fonte de gordura que eu não considero correta, que é a margarina, que eu acho que a gente não deve usar a margarina. E também tem uma outra fonte de gordura que é a nata, e eu já vou falar sobre isso. Vamos começar então sobre creme de leite. Por que a gente deve utilizar o creme de leite no brigadeiro? O creme de leite, por ele ter um teor de gordura e também a presença de leite, que é um líquido, ele vai nos ajudar a trazer cada vez mais maciez para o nosso brigadeiro. E aí você deve estar se perguntando, qual que é o creme de leite que eu devo usar? Qual que é o melhor creme de leite para se usar? Eu tenho, claro, os meus queridinhos e tenho aqueles que eu falo assim, não comprem porque vai dar ruim no seu brigadeiro. Mas é a minha opinião, tem muita gente que trabalha, mas a minha experiência nunca foi boa. Então eu vou falar do creme de leite CCGL, que é um creme de leite que eu gosto muito. Por quê? Porque ele tem um percentual de gordura muito bom, que é 20% de gordura. Esses 20% de gordura vão ajudar a nos trazer muita cremosidade para o nosso brigadeiro. Gosto também dele porque ele é muito barato, então vale muito a pena. Mas eu também gosto desse creme de leite que eu conheci recentemente, que é o creme de leite Regina. Não sei se ele é fácil de encontrar, eu encontrei aqui em São Paulo, eu acredito que tem mais gente que consegue encontrar, que ele também tem 20% de gordura e ele dá um ponto perfeito no nosso brigadeiro. Ele não deixa com um aspecto meio de gelatina, que alguns cremes de leite deixam com esse aspecto, que eu vou falar dele agora, que é o creme de leite da Nestlé. Eu nunca me adaptei a trabalhar com esse creme de leite. Por mais que ele tenha 20% de gordura, que a gente tem que separar o soro do creme de leite, eu não consigo trabalhar com ele porque ele me dá um aspecto meio gelatinoso. Até eu falo, parece uma polenta. Quando eu faço um brigadeiro branco, ele parece uma polenta, ele não fica agradável. Mas isso é aqui na minha produção, eu não me adaptei a ele. Agora, vamos falar de todos esses outros cremes de leite que eu tenho aqui. Todos eles, Parmalat, eu tenho o LG, tenho Paulista, tenho Piracajuba, Camponesa, Nilza. Olha só, tem um monte de marca. No Brasil eu sei que tem um monte de marca também e eu nunca ia conseguir trazer todas aqui. Todos esses são de 17% de gordura. E aí você pergunta, sim, mas não dá para usar 17% de gordura? Dá sim, você consegue fazer um brigadeiro, vai chegar no mesmo resultado, só que eu tenho como preferência 20%, porque eu acho que a maciez aumenta. 17% vai ficar macio? Vai ficar macio também, mas o 20% fica mais gostoso. Dentre esses cremes de leite que eu tenho aqui, que eu gosto muito de trabalhar, de 17%, é esse da Parmalat, que eu nunca tive problemas com ele. Gosto também muito do LG, que o leite condensado LG também é muito bom. Paulista também eu super indico e o Camponesa também super indico para trabalhar. São cremes de leite com 17% de gordura que eu super aprovo e você vai conseguir fazer o seu brigadeiro com tranquilidade. Agora, esses outros aqui atrás, vamos trocar aqui. Eu particularmente não me adaptei a nenhum deles. Então, o Piracajuba, para mim, ele ficou meio arenoso. Não gostei dessa textura. O Itambé, ele tem a mesma sensação do Nestlé.
por mais que tenha menos porcentagem de gordura, eu acredito que todos os estabilizantes que tem na composição do creme de leite, ele mexe nessa estrutura e faz com que o nosso brigadeiro fique com esse aspecto mais gelatinoso. E esse Nilza também eu não sou muito fã. Então, é só para você anotar algumas marcas que eu não recomendo você utilizar e as que eu recomendo também. Agora que eu já falei de creme de leite para você, vamos falar então de manteiga? Manteiga ou margarina? Oh, meu Deus! Quando eu fazia brigadeiro em casa, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu fazia brigadeiro de panela, eu pegava o Nescau, o leite condensado e a margarina. E era assim que eu fazia o meu brigadeiro, ficava tudo queimado. Era uma delícia, mas para eu vender para o meu cliente eu não vou vender dessa forma, né? Antigamente eu não tinha acesso à manteiga. A manteiga na minha época era muito caro e a gente não tinha condição de comprar, então era a margarina que tinha em casa mesmo. Mas por que eu não posso usar a margarina? Tem que ser manteiga. Como é que funciona isso? A margarina, quando a gente vai ler nos ingredientes dela, ela tem gordura vegetal hidrogenada. E a gordura vegetal hidrogenada é aquela que traz aquele gosto no céu da boca, que fica aquele ranço no céu da boca. Então é por isso que eu não gosto de usar em nada das minhas produções. Porque se eu não gosto de sentir esse gosto no meu céu da boca, imagina o meu cliente, que ele vai comer o meu brigadeiro, vai comer o meu produto. Então eu descarto, vou até tirar daqui, tá? Descarto a margarina. E eu tenho a manteiga. A gente sempre utiliza a manteiga sem sal para os nossos preparos e geralmente uma manteiga de boa qualidade, que você leia na embalagem e esteja escrito somente creme de leite pasteurizado. Essa pode ser também uma outra unidade de gordura para o nosso brigadeiro. E aí a gente tem como outra fonte de gordura a nata. Nata ou creme de leite fresco também, que são dois produtos que a gente precisa manter em refrigeração e são dois itens que têm um percentual de gordura elevadíssimo. Aqui, por exemplo, na nata, eu tenho 48% de gordura. Eu tenho mais que o dobro de quantidade de gordura do que o creme de leite de 20%. Mas o creme de leite, quando a gente tem mais gordura, não é melhor para o brigadeiro? Quanto mais gordura, melhor? É relativa essa resposta, porque assim, quanto mais gordura, até 25% é incrível, é maravilhoso. Passou de 25% de gordura do nosso brigadeiro, pode acontecer do nosso brigadeiro na panela separar já a gordura. Ou quando a gente fizer o nosso brigadeiro já com a própria nata mesmo, né, ou com creme de leite fresco, no final a gente não vai ter um aspecto tão incrível do nosso brigadeiro e vai ficar com aquele gosto de gordura. Então, nata e creme de leite fresco não é o ideal para a gente fazer o brigadeiro. Eu sei que fora do Brasil é muito difícil de vocês conseguirem o creme de leite UHT. É muito difícil, que é o de caixinha. Mas tem o creme de leite fresco. Então você tem que adaptar as proporções de gordura, diminuir quantidade ou trabalhar com a manteiga. Então existe possibilidade de trabalhar sim sem o creme de leite. Você pode adaptar com a manteiga, por exemplo. Sim, mas quando eu trabalho com creme de leite, eu não trabalho com manteiga? Depende de como que é a sua receita. Se a sua receita é equilibrada de gordura do creme de leite ou se você pode também só usar a manteiga, você que vai escolher qual que é o tipo de gordura que você vai utilizar para o seu brigadeiro. E nisso você vai fazendo testes. A vida é baseada em teste. Quando a gente quer criar uma receita nova, o tempo todo a gente vai testando. Eu fiz aqui com manteiga, mas eu acho que ele poderia derreter um pouquinho mais na boca. Então eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Eu fiz aqui, eu acho que ficou muito oleoso. Já na hora de eu enrolar, já ficou meio gorduroso, então acho que tem muita gordura nesse meu brigadeiro. Vou diminuir ou do creme de leite ou da minha manteiga e assim eu vou definindo como que eu vou criar a minha receita. Então, agora que eu já falei para você sobre a gordura, sobre o tipo de gordura que a gente pode utilizar no nosso brigadeiro, vou tirar eles de cena e a gente vai começar a falar sobre o agente saborizante, que aqui pode ser o chocolate, pode ser o cacau em pó, pode ser uma fruta. O importante é que vai trazer o sabor para o nosso brigadeiro. Então eu vou começar falando sobre cacau em pó. Opa, esqueci de um aqui. Aqui eu trouxe 3 tipos de cacau em pó que a gente pode trabalhar. Eu trabalho muito pouco com cacau em pó nas minhas produções, mas essas são marcas que eu já provei. E as marcas que eu mais gosto, eu gosto muito desse cacau, que é o Cacau Barry
que é do grupo da Callebaut. Esse é um cacau extra brut, ele é um cacau 100%, né? Ele tem uma coloração um pouquinho mais avermelhada também, mas ele é um cacau super intenso. Toda vez que a gente fala sobre cacau da Barry Callebaut, a gente não está falando de chocolate belga, porque todos os produtos da Cacau Barry, que está escrito aqui na embalagem, ó, Cacau Barry, eles são produzidos na França. Então, todo o cacau é produzido em outros países e é levado até a França para fazer o cacau da Barry Callebaut. Aqui a gente tem também um cacau que é da Cical, que eu gosto muito também. Esse é um cacau produzido no Brasil, ele é 100% também. Eu gosto muito de frisar que quando a gente vai utilizar um cacau, o ideal é a gente utilizar um cacau 100%, porque ele vai trazer muito mais sabor, vai enriquecer muito mais o seu bolo, o seu brigadeiro, qualquer produto que você vá fazer utilizando cacau na sua produção. E aqui também tem um outro cacau, que é um cacau da Mavalério, que eu já provei, não gostei muito, mas ele faz às vezes também de um cacau gostoso. Tem também aquela opção do cacau que a gente encontra no supermercado, que é aquele cacau da Garoto, cacau do Padre, Dois Frades, eu não lembro exatamente o nome, mas eu lembro que é a caixinha vermelha que a gente comprava para fazer brigadeiro em casa. Quando eu descobri que cacau era muito melhor que achocolatado, lá atrás, lá quando eu não sabia fazer nada na cozinha, eu comecei a comprar esse cacau da caixinha vermelhinha. Achava que eu tava arrebentando, né? Ah, não, agora meu brigadeiro ficou topzera, ficou mara. Mal sabia eu que eu não sabia nem mexer brigadeiro, né? E aí meu brigadeiro ficava todo empelotado. Mas tudo bem, eu comi bem feliz com morango e matei minha TPM com aquilo. Hoje eu entendo que o cacau sim era muito bom, mas eu precisava de técnica para fazer um bom brigadeiro. Então, por mais que você tenha bons ingredientes, você precisa saber todas as técnicas para você conseguir chegar no resultado perfeito. Eu sempre aconselho você utilizar então um chocolate, um cacau com 100%, né, de cacau mesmo, que ele não tem adição de açúcar. Quando a gente fala de chocolate em pó, é quando tem adição de açúcar, então você vê lá, chocolate 50%, quer dizer que ele tem 50% de cacau e 50% de açúcar. Chocolate 33%. 33% de cacau e o restante é açúcar. Então ele vai ser muito mais doce, muito mais intenso em açúcar. E se a gente utiliza um chocolate em pó com uma intensidade muito alta de açúcar, pode acelerar o processo de cristalização também do nosso brigadeiro, porque a gente vai estar colocando mais açúcar dentro do nosso brigadeiro. Agora que eu já falei sobre cacau, vamos falar sobre chocolate? Que aí essa parte me encanta. Vamos falar então sobre chocolate. Chocolate, aqueles de barra, de gota, qual que é o melhor, qual que não é tão bom, qual que é o ideal para a gente usar na nossa produção. Vou pegar aqui, tem um ajudante me alcançando, meu chocolate. Eu vou começar falando sobre o chocolate da Cical. O que é o chocolate da Cical? Se é um bom chocolate para eu fazer um brigadeiro, com certeza é um bom chocolate. A Cical, ela pertence ao grupo Barry Callebaut. E a Cical é todo o chocolate produzido em território nacional, ou seja, o cacau é produzido aqui no Brasil e o chocolate é feito também aqui no Brasil. E a legislação do Brasil permite que tenha um pouquinho de gordura vegetal hidrogenada. Então, apesar de ser um bom chocolate, de chocolate de extrema qualidade, que você consegue fazer um brigadeiro maravilhoso com ele, ele tem uma adição um pouquinho de gordura vegetal hidrogenada, assim como a maioria dos chocolates que são produzidos no Brasil. Mas nem por isso ele deixa de ser incrível. Vamos falar de outro agora. Vamos falar sobre mais alguns chocolates nacionais, que aqui eu tenho tanto gotas como em barra, tá? E aqui eu trouxe esse aqui da Garoto especificamente porque eu lembro quando eu era criança que era o único chocolate que se encontrava nessas barronas gigantes. E você pode utilizar ele sim, ele é um chocolate muito gostoso, vai deixar seu brigadeiro também muito gostoso. Então é um chocolate que eu gosto muito e é o que tem menos percentual de gordura vegetal hidrogenada. Aqui a gente tem também uma linha nova que foi lançada recentemente pela Lacta. A Lacta sempre teve todos os chocolates que são feitos para barrinha mesmo de supermercado, para vender direto para o cliente final. E eles lançaram essa linha de chocolate em gotas, neste mesmo estilo de gotinhas.
eles fizeram o chocolate da Lacta, tanto ao leite, quanto meio amargo, quanto branco. É um chocolate muito gostoso também. Eu provei, fiz vários testes, mas eu continuo preferindo em sabor, eu continuo preferindo Cical. Mas é um chocolate que você pode usar, inclusive, para fazer temperagem, para fazer bombons, para fazer casquinha de ovo de Páscoa, para fazer vários processos, vários trabalhos. Temos também aqui um outro chocolate que é muito conhecido no Brasil, que é o chocolate da Melkin. Ele tem uma quantidade um pouco maior de gordura vegetal hidrogenada. Isso eu sinto porque na hora de eu provar, eu sinto que ele fica um pouquinho mais o gosto residual no céu da boca. Então ele tem um pouquinho mais de gordura vegetal hidrogenada. Eu não gosto muito de utilizar, então eu nem compro aqui pra nada, nem pra fazer testes, porque eu já provei uma vez e não curti muito, né? Outro chocolate que o pessoal tem gostado muito e que tem aparecido muito nas lojas de confeitaria é o chocolate da Genuine. Eles têm o chocolate blend, que é uma mistura bem equilibrada de sabor do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite. Tem também o meio amargo e tem também o chocolate branco. O chocolate dele branco eu já provei, achei muito gostoso, inclusive ele lembra muito um saborzinho de chocolate branco que a gente comia na infância. Ele é muito gostoso, mas ele tem uma presença de gordura vegetal hidrogenada também que é um pouco maior, por exemplo, que o da Cical. Mas ele não deixa de ser um chocolate muito bom e muito saboroso. Eu trouxe aqui para mostrar dois tipos, quer dizer, eu não posso nem considerar que um é chocolate. Eu trouxe aqui a linha Professional da Hershey's. E eu trouxe dois tipos justamente para mostrar para você não se confundir na hora de você comprar. Quando a gente vai comprar chocolate para a gente fazer o nosso brigadeiro, a gente tem que se preocupar que a gente está comprando chocolate de verdade. Então, na nossa embalagem, ele tem que estar escrito, ó, chocolate ao leite. Aqui eu trouxe uma, olha como a embalagem é muito parecida e faz a gente se confundir. Tá escrito o quê? Cobertura fracionada ao leite. Sim, mas eu posso utilizar? Você consegue fazer um brigadeiro assim, com cobertura? Sim, você consegue. Mas o sabor e a textura não vai ser de um brigadeiro feito com chocolate. Por quê? Todo chocolate ele é feito com manteiga de cacau e massa de cacau. Alguns têm um pouquinho de adição de gordura vegetal hidrogenada, mas é uma quantidade muito pequena comparada com a quantidade de massa de cacau. A massa de cacau e a manteiga de cacau dentro do nosso chocolate vai trazer essa nobreza que a gente quer para o nosso chocolate. Mais sabor, mais intensidade de sabor de chocolate. Já a cobertura hidrogenada, a cobertura fracionada de chocolate, ela não tem nada. Então, ela só tem o sabor de chocolate. Ela não leva manteiga de cacau, ele não leva massa de cacau, ele só leva gordura vegetal hidrogenada e saborizantes, né, para trazer o gosto de cacau. E essas coberturas muita gente usa para fazer bombom, mas ainda assim, a cobertura é aquele chocolate que a gente come e fica grudado no céu da boca. Lembra daqueles guarda-chuvinhos quando a gente comia quando era criança? Então, tem gente novinha que não vai saber o que é, mas é aquele guarda-chuvinho que a gente gruda no céu da boca, tem que tomar um copo de água morna para tirar do céu da boca, que é horrível. Isso é cobertura fracionada. Eu não julgo de forma alguma quem utiliza nos seus preparos a cobertura fracionada, mas eu, na Docis, eu nunca utilizo para nenhum preparo, porque eu gosto de entregar o que eu gostaria de comer. Então eu não gostaria de comer um chocolate que gruda no céu da boca, um brigadeiro que não derrete na minha boca. Eu quero comer um chocolate de verdade, aquele que derrete, que eu sinto os sabores, tudo dentro da minha boca. Então eu prefiro sempre um chocolate com mais qualidade. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de comprar. Sempre ler na embalagem o que está escrito. Se fiquei confusa na hora de ler na embalagem, vai lá atrás nos ingredientes e lê o que está escrito. Se tiver a maior quantidade de gordura vegetal hidrogenada, significa que ele vai ser um chocolate fracionado. Se não tiver escrito massa de cacau ou pasta de cacau e manteiga de cacau, não vai ser chocolate. Agora a gente vai falar sobre o rei dos chocolates, né? Vamos falar sobre a nobreza de chocolate, que a gente tem aqui chocolate belga. E esse aqui é uma novidade que surgiu no mercado também recentemente. Chocolate belga é o único chocolate que eu coloco nos meus brigadeiros que eu entrego para os meus clientes, porque isso foi uma escolha minha.
Não significa que você não pode fazer outro brigadeiro com outro chocolate, que vai ficar muito incrível também. Mas eu escolhi para minha produção os chocolates da Callebaut, e são esses chocolates que eu utilizo para todo e qualquer brigadeiro. Seja um brigadeiro de base escura, que é ao leite ou com meio amargo, seja um brigadeiro com base branca. Então, todos os brigadeiros com base branca levam chocolate branco. Aqui eu tenho um outro chocolate, que é o que surgiu recentemente, que é da Melkin. Ele também é um chocolate belga. E agora eu vou falar para você por que o chocolate belga é considerado o melhor do mundo e por que ele é o chocolate belga. Bom, o próprio nome já diz, né? Chocolate belga é o chocolate que ele é produzido na Bélgica. Mas se o cacau também é produzido lá? Não. A Callebaut, o grupo Barry Callebaut, ela é a maior detentora da produção de cacau mundial. Então eles têm 80% da produção de cacau para eles, destinada para a produção de chocolates da Barry Callebaut. Então eles pegam esse cacau e levam para a Bélgica para fazer todo o processo de chocolate. Mas nossa, por que levam até a Bélgica para fazer isso? A Bélgica é considerada o maior centro de produção de chocolate, porque lá atrás, há muitos anos atrás, eles criaram os principais processos para produzir um chocolate de extrema qualidade. Então eles criaram normativas onde, para ser um chocolate de verdade, para ser um bom chocolate na Bélgica, para ser considerado chocolate belga, ele precisa ter uma porcentagem de cacau dentro do chocolate, uma porcentagem mínima de cacau. E não pode ter a gordura vegetal hidrogenada, que é o que acontece na nossa normativa no Brasil. O Brasil permite ter a porcentagem de gordura vegetal hidrogenada, já lá na Bélgica não, e é por isso que é considerado tão maravilhoso o chocolate, porque ele não tem nenhum outro ingrediente. Ele vai ter, então, vai ter o leite, vai ter a massa de cacau, vai ter o leite em pó, vai ter o açúcar, vai ter a manteiga de cacau, que vai deixar o nosso chocolate cada vez mais nobre. E é por isso que quando a gente come um chocolate belga, ou até mesmo um chocolate suíço, que a Suíça também segue essas normativas, você coloca ele na sua língua, deixa derreter no céu da boca e ele vai lentamente, porque o chocolate ele começa a derreter a partir da temperatura do corpo, então que é 36 graus, então a gente coloca na língua, ele começa a derreter suavemente. E é por isso que o brigadeiro, quando a gente utiliza ele para fazer o brigadeiro, quando você morde ele, o brigadeiro derrete na boca, porque a gente tem essa mesma sensação do chocolate, e é por isso que ele é tão incrível. E agora que eu já falei sobre esse monte de chocolate aqui, eu vou tirar eles de cena e a gente vai falar da parte que eu considero muito, muito importante para o nosso brigadeiro. A gente vai falar sobre um item que eu costumo falar que ele manda no nosso brigadeiro, que é o quê? O confeito. O confeito vai dizer muito sobre o nosso brigadeiro. Ele vai falar se o nosso brigadeiro é bom, se o nosso brigadeiro é ruim, se ele é de qualidade, se ele não é. Vamos falar então sobre esse monte de confeito que eu trouxe aqui para mostrar para você. Aqui a gente tem confeito de chocolate belga, a gente tem confeito de chocolate nacional e tem também aquele confeito que finge que é chocolate, mas não é, que é aquele confeito de açúcar. Geralmente nas lojas a gente já encontra separado o confeito que é de chocolate para o confeito que é feito de açúcar. E não tenho nada contra com quem trabalha com confeito de açúcar, porque ele é de fato muito mais barato, mas é claro que a qualidade do seu produto vai mudar. Então aqui, por exemplo, eu tenho o granulado. Granulado é aquele bem tradicional que a gente comprava no supermercado para fazer o brigadeiro em casa. Comprava aquela moça Fiesta e comprava esse granulado, que ele não tem nada de chocolate, ele é feito de açúcar e também gordura vegetal hidrogenada, por isso que ele não é tão saboroso. Geralmente até ele é mais macio. Tem também outras opções que ele lembra os flakes da Callebaut de chocolate belga. Então ele não é um granulado, ele é imita um quadradinho, mas não é um quadradinho. E aí você tem a opção dele ser crocante, dele ser macio, mas de chocolate ele também não leva a nada. Ele é muito mais barato, é claro, por quê? Porque ele não tem chocolate. Aqui também eu trouxe para mostrar para você uma opção daquelas bolinhas crocantes, que são aquelas bolinhas de arroz cobertas teoricamente com chocolate. Aqui no caso, quando a gente encontra algum confeito com um preço abaixo de R$50, pode ter certeza que ele não é feito com chocolate. Ainda mais com uma embalagem fechada, que por exemplo, ele tem 500 gramas.
Então ele custou, eu não lembro quanto ele custou, mas ele custou bem barato comparado com um confeito, por exemplo, da Callebaut. Então toda vez que a gente encontrar um confeito mais barato, você nem precisa ler na embalagem, que vai estar escrito que ele é feito com gordura vegetal hidrogenada, com saborizante de chocolate, você já vai conseguir identificar só pelo preço. Por que ele é mais barato? Por que o chocolate, tudo que tem chocolate é mais caro? Porque o chocolate ele é muito mais nobre, muito mais difícil de se encontrar. Por isso que a gente paga muito mais caro por ele. Vou tirar eles daqui e vamos falar então sobre os confeitos feitos de chocolate mesmo. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um confeito da Callebaut. Vou abrir para mostrar. Eu tenho, isso aqui são blossoms. Eles são, eu falo que é um cabelinho de anjo, porque ele é todo crespinho, que ele é uma raspinha de chocolate belga. No caso aqui, ele é de caramelo, então ele é um chocolate branco saborizado de caramelo. Então ele é um chocolate super nobre, que fica uma delícia no brigadeiro. Olha como ele fica bonito. Olha, fica um cabelinho de anjo no brigadeiro, fica muito fofinho. E aí a gente tem uma outra variedade, a gente tem granulados, a gente tem as bolinhas crocantes, que a gente chama de Crispeal, a gente tem também os flakes, que a gente chama de split, e aí a gente tem variedade de sabor, que daí a gente vai ter o amargo, a gente vai ter o ao leite também, e também vai ter a variação de tamanho que a gente consegue encontrar na embalagem. Além desses da Callebaut, que são chocolate belga, igual o chocolate belga que eu te mostrei antes, eu tenho aqui também um vermicelli que leva o mesmo nome desse daqui da Callebaut, só que ele é da marca Melkin. Ele é também um granulado, ele é um granulado de chocolate branco, porém ele não tem a mesma qualidade do chocolate belga. Ele vai levar um pouquinho de gordura vegetal hidrogenada e ele tem uma embalagem que vem uma quantidade bem menor do que, por exemplo, da Callebaut. Esse daqui vem 1 kg, esse aqui vem 400 gramas. E aí, às vezes, a gente pensa, mas eu acho que pode ser mais barato eu comprar esse daqui, porque tá custando, sei lá, 30 reais, e eu vou pagar bem mais barato do que esse da Callebaut, que custa 90. Só que, às vezes, o barato acaba saindo mais caro. E eu vou falar muito sobre isso lá na nossa aula número 3. Então, guardem isso para a gente falar na aula número 3, sobre o valor, o preço de cada item, o que vale a pena e o que não vale a pena. Tem mais um confeito que eu esqueci, tá aqui, que é esse daqui, que é o granulê. O granulê, ele é como se fosse um split também, só que são quadradinhos de chocolate, né? Quadradinhos pra gente decorar o nosso brigadeiro. E ele vai ser uma imitação do split da Callebaut. Então ele vai ter um formato diferente e também a composição, é claro, aqui ó, a composição dele é completamente completamente diferente do chocolate da Callebaut. Então é claro que no final das contas, o sabor que vai predominar é o do confeito, ele que vai mandar no seu brigadeiro. E é por isso que eu sempre falo, se você for investir, se você quer trabalhar com ingredientes de altíssima qualidade, comece investindo num confeito. Você pode trabalhar com um brigadeiro feito com cacau, que vai diminuir muito o seu custo, mas investe num confeito, que o confeito vai dizer muito sobre quem é teu brigadeiro, o que é o seu brigadeiro. Dito isso, que o confeito manda no nosso brigadeiro, eu vou pegar de novo aqueles brigadeiros que eu mostrei lá no início, que alguns são feitos com o vermicelli da Harold, outros são feitos com o da Callebaut, outros são feitos com granulê, para você entender a diferença que tem no visual. Vou limpar minha bancada de novo. Peguei os brigadeiros aqui e eu vi que eu esqueci de mostrar mais um confeito. Peraí. Esse aqui é um outro confeito feito de chocolate, que é o chocolate da Cical. E ele é muito bonitinho, sim. Olha só como ele fica, o brigadeiro. Fica um brigadeiro completamente diferente do brigadeiro usando o confeito da Callebaut, mas ele traz sim uma nobreza para o nosso brigadeiro, porque ele é feito de chocolate mesmo. Aqui então eu tenho aqueles brigadeiros que eu mostrei um pouquinho antes, e eu vou mostrar a diferença que a gente encontra. Por exemplo, eu tenho aqui o brigadeiro feito com um split de chocolate belga da Callebaut. Tenho também um outro brigadeiro aqui feito com o split um pouquinho maior da Callebaut. Olha a diferença de quadradinhos. E aqui então eu tenho 2 brigadeiros de chocolate belga, e aqui eu tenho esse confeito, que é o confeito da Melkin,
que é um confeito muito parecido com o split da Callebaut. Olha bem, observa que ele é quadradinho também. Só que a gente consegue ver de longe qual que é o confeito da Callebaut e qual que é o confeito de outra marca. Em termos de qualidade, é claro que o chocolate belga vai ser sempre muito mais saboroso, mas é você quem vai decidir qual que é o tipo de confeito que você vai trabalhar. E a gente vai falar mais sobre isso lá na aula 3, qual que compensa mais ou não. Tirando eles, olha só, aqui eu tenho 2 brigadeiros com confeitos de granulado, aquele granulado que a gente conhece já há muito tempo, só que eles são feitos de chocolate mesmo. Esse daqui é o da Cacao, que eu mostrei agora, e esse daqui é o da Melkin, que é conhecido como vermicelli também. E eu vou comparar com o vermicelli da Callebaut. Olha só. Ele é completamente diferente no formato. Então, a gente observa que esses daqui são um pouco mais quadrados. Não é exatamente a palavra quadrados, mas eles são mais retos. Os cortes são mais retos. E o da Callebaut, ele tem um pequenininho, ele tem um maior, ele tem uma coloração mais bonita e a gente consegue preencher muito mais o nosso brigadeiro. Essa é a diferença, além, é claro, do sabor. Depois disso, a gente tem esse tipo de confeito, que eu não vou comparar ele com nenhum, inclusive, porque esse é um confeito que ele é feito de açúcar e gordura vegetal hidrogenada e sabor de chocolate. Então ele não é um confeito que vai agregar sabor ao seu brigadeiro. Tem problema você trabalhar com ele? É claro que não, você pode começar trabalhando com ele e agregando valor ao seu produto e mudando no decorrer do tempo. E você vai trazendo novos sabores, novas experiências para o seu cliente, porque afinal de contas é isso que a gente quer trazer para o nosso cliente, né? Porque assim, o cliente chega com você com um problema. O problema dele é que ele quer uma sobremesa, que ele quer um doce, que ele quer um brigadeiro. E você chega com a solução. E se você chega com uma solução dessa, com um brigadeiro, tanto de chocolate belga ou com chocolate nacional, que é uma explosão de sabor para aquele cliente, nossa, eu não tenho dúvidas de que ele vai sair extremamente satisfeito e feliz com aquilo que ele recebeu de você. Então, agora que eu já te mostrei as diferenças desses confeitos aqui, a gente também tem muitos outros confeitos, por exemplo, esse que eu mostrei antes na caixinha, que é o cabelinho de anjo, só que esse daqui é rosinha, que é de morango, sabor morango. Além desse confeito, a gente também tem o Crispirl, que é a bolinha de arroz, com chocolate em volta, que dá aquela crocância, aquele crunch na hora da gente comer. E além dos confeitos tradicionais que a gente trabalha, a gente tem outros tipos de confeitos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, o coco, no brigadeiro de coco. Aqui eu tenho o brigadeiro de pistache. Olha o brigadeiro de pistache. A gente utiliza o próprio pistache como confeito, que vai trazer ainda mais nobreza para o brigadeiro de pistache, porque só quem gosta e quem conhece pistache sabe valorizar de fato um brigadeiro assim. Além disso, a gente também tem, o brigadeiro que a gente faz com farelinho de biscoito. A gente tem o brigadeiro de leite ninho, que a gente passa o leite ninho ou leite em pó. Então ele vai trazer um custo muito mais baixo para o nosso brigadeiro. Então são várias as opções de confeito que a gente pode utilizar. Então você pode trazer uma variedade muito grande, muito completa de vários tipos de confeito para o seu cliente. E você pode trazer não só de chocolate, como várias outras opções também. Então hoje, no nosso primeiro dia, nós vimos um pouquinho da minha história e por que eu tô aqui com você, ensinando e transmitindo aquilo que eu amo de paixão fazer. Na parte prática, a gente viu as funções dos principais ingredientes do brigadeiro, diferentes tipos de chocolate, principais diferenças entre os leites condensados, a importância de ter uma proporção de gordura correta e a importância dos confeitos no nosso brigadeiro. E para o nosso próximo episódio, que acontece amanhã, nós vamos falar dos principais erros que acontecem com o brigadeiro. Por que ele fica puxa ou por que ele fica borrachudo, né? Por que ele fica mole na hora de bolear e deforma na forminha? E por que ele cristaliza? É super importante eu ressaltar aqui para você que você assista todos os episódios na sequência, que de fato durante toda essa semana você se dedique e não pule nenhum episódio, pois tudo que eu tô falando e te mostrando tem uma lógica. É todo o caminho que você não pode pular etapa, tá bom? Então agora eu incentivo você a deixar seu comentário lá na nossa comunidade do Facebook,
like, deixa sua dúvida, o que você achou da nossa primeira aula e pode ter certeza que eu vou responder todas durante todos esses dias. Essa é uma semana que eu vou estar assim, ó, grudada na tela do computador para acompanhar tudo de perto, acompanhado do Diogo, que para quem não sabe é meu esposo e me ajuda em todas as atividades aqui da Docis e também vai estar me ajudando nas respostas para vocês. Aproveito também para te convidar a ver mais conteúdos que a gente fornece de forma gratuita em todos os nossos canais. Então visita e segue lá a gente nas redes sociais. O Instagram é docis.sp. No Facebook e no YouTube é só você digitar Docis e o nosso canal do Telegram também é só digitar Docis, onde a gente vai estar passando também todas as informações referente a esse evento. Então participa e para você entrar é só clicar no link que tem aqui embaixo, logo abaixo desse vídeo. Lembrando que caso você ainda não faça parte da nossa comunidade no Facebook, que a gente fez de forma exclusiva para essa semana, tem um botão também aqui embaixo desse vídeo, é só você clicar, entrar e deixar seu comentário. Em algum lugar aqui dessa página você consegue ver alguns depoimentos dos nossos alunos para servir para você como uma inspiração nessa sua jornada. Então aproveita esse momento, essa semana e assiste o máximo que conseguir. Coloca aí na sua agenda, programa bem direitinho o seu despertador para você não perder nenhum episódio. O nosso próximo episódio vai ao ar amanhã às 8 da manhã e eu te espero. Beijos! Oi, meu nome é Paula. Eu quero contar um pouquinho da minha história dentro da confeitaria. Eu trabalhei por quase 5 anos numa padaria e me especializei em confeitaria. Fiz diversos cursos, mas por N motivos nos últimos tempos eu estava bem desmotivada, não tinha mais vontade, não me identificava mais com o que eu estava fazendo e comecei a entrar num buraco infinito. Aquele buraco não tinha mais fim. Eu cheguei a pedir demissão do meu serviço, me afastei, não queria receber propostas para voltar para outras padarias e não tinha a menor vontade. A confeitaria para mim se tornou um fardo. Eu não tinha o menor desejo de estar ali dentro e fazer o que eu estava fazendo ou fazer qualquer coisa parecida com isso. Nesse meio tempo, a Silane, que eu acompanho já há muito tempo, começou a divulgar o curso, que ia lançar o curso de brigadeiro e tal, e eu comecei a me interessar, escutar pelo que ela estava falando. Então, pensei, vou fazer esse curso, né? Vamos dar uma aliviada, uma variada de repente, vou tentar. Aí, durante o curso, no que começou já, eu comecei a sentir muita diferença. Não é só a técnica, não foi só a receita, foi mais. Ela começou a me trazer muita luz, começou a me tirar do buraco que eu tava, começou a me dar esperança. E a partir disso, no andamento desse curso, eu comecei a sonhar de novo com confeitaria, a me identificar com as coisas que eu realmente gostava de fazer. E de sonhar, eu comecei a projetar. E agora eu tenho um projeto que logo vai sair do papel. E tudo graças a Silane, ao curso de Brigadeiro de AZ. Um curso maravilhoso que transforma totalmente a vida da gente. A minha palavra para ela é gratidão.